Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Pode fazer isso. Nossa, Espera um pouquinho. Calma, calma. Respira. Oi, engoliu? Só até lágrima agora. Ele tá emocionado que hoje tem Sul-Americana, É né? nada que ele vai no show da Sandy. É, mano, tomou uma dura da mulher agora no WhatsApp, tá até chorando. Palermo. Mano, Corinthians e Wanderers hoje. Zero risco, né? Machucou a garganta? Desceu queimando tudo. É um Você pegou ele num contrapé, cara. Não, ele ainda faz assim pra mim, aí que eu pergunto. Isso é muito escroto. Isso é fato. Por isso não. Deus tá vendo. Eu Deus na tá fila vendo. do caráter não passei mesmo. O negócio Fala. é o seguinte, o Corinthians ele vai fazer hoje aí, Benja, um jogo pra... É aquele jogo pro forma, né? Um jogo pra cumprir tabela. Isso se ele tiver cuidado. Protocolar. O Corinthians, é verdade. O Corinthians hoje ele vai colocar em campo uma equipe totalmente mista, uma equipe preservando alguns dos titulares aí que estão um pouco mais desgastados, justamente pelo fato de já ter feito uma boa vantagem no jogo de ida em Itaquera. A vantagem que o Corinthians construiu, ainda mais com a inferioridade do adversário, um adversário muito fraco. O Wanderers aí não é um time forte, para que o Corinthians tenha talvez a preocupação de colocar a equipe titular. O Corinthians faz bem de preservar alguns jogadores. Mas eu, se fosse o Carille, eu preservaria o Fagner também nesse jogo. Eu acho que não tem o porquê o Corinthians colocar o Fagner numa decisão como essa, sendo Mas que... tem jogador que gosta de estar lá. Mas, jogando. Pascoal, o Corinthians já perdeu o Fagner O num Dudu jogo gosta de assim. jogar todas, entendeu? Vocês vão se recordar, a lesão que o Corinthians teve ali, do Fagner, foi no jogo contra o Lara na Venezuela. Foi. Um jogo que não valia absolutamente nada. E o Fagner, ele é impedido de jogar contra o Flamengo no Maracanã, justamente por causa de uma decisão que não valia nada, naquele verdade. exato momento. É verdade. Então, cabe ao Carille aí ter o discernimento de preservar um dos principais jogadores titulares que o Corinthians tem, que vira e mexe está jogando aí e tem que ter um certo cuidado com relação à parte física, que é o Fagner. Nesse jogo aí, a escalação que o Corinthians vai utilizar aí, o Fagner consta como titular. E eu acho Qual que é o esse um time? grande Qual é o erro. time? Cássio, Fagner. Vou pegar a escalação aqui, mas está com Cássio, Fagner, o Gil jogando pela direita, o Henrique pela esquerda e o Carlos Augusto. O meio-campo vai com o Gabriel, com o Matheus Jesus e o Vital na armação. Na direita é o Ramiro, na esquerda é o Cleison e o centroavante é o Wagner Love. Pô, podia jogar o Bozé de novo, cara. Também acho. É que o Wagner Love já na outra partida já não jogou. E daí? Lá em Fortaleza. Então eu ficaria sem jogar 2 partidas. Para não perder ritmo, volta o Wagner Não, Love. ele ganha ritmo e ganha uma contusão também. E aí, Mas não tem nexo, cara. Eu também colocaria o Bocelli, cara. Tem Corinthians Dá e mais Palmeiras. uma chance pro cara. Exato, exato. Tem Corinthians e Palmeiras domingo, né? Que é um baita jogo. Então, e esse, Pascoal, é o jogo que tá valendo de fato. Porque por mais que os jogadores aí tenham... Porque de fato, do Wanderers Não. Os jogadores eles não podem já abraçar esse discurso de achar que já ganhou. Porque contra o Deportivo Lara, no começo do jogo, o Deportivo Lara teve 2 chances aí muito boas de gol. Uma de cabeça e uma com o pé. O Corinthians acabou não tomando gol, se safou, é verdade. Mas no decorrer do jogo foi uma situação até cômoda para o Corinthians. Mas se toma um 2-0 ali, Pascoal, contra o Deportivo Lara, que é um adversário horroroso, talvez a coisa virasse. Hoje, contra o Wanderers, o Corinthians ele não pode correr esse risco, ele não pode sofrer com chances do adversário. O Corinthians ele tem que dosar o jogo de acordo com o que ele realmente espera. O Corinthians não tem que sair pra cima afobado, tentar golear, não precisa disso. O Corinthians já tem uma vantagem e joga pelo empate. Você acha que o Corinthians do Carille tem essa característica? Sair para afobado para golear. Vai acontecer isso. Atacar, Sormani, Não perca seus mas seus não, mas você, Sormani, que traz tá sempre dados. pensando Não, mas e não você tirar aquela soneca da tarde por causa disso, esquece. Mas, pode Sormani, ir. vamos fazer aqui um paralelo do que foi antes da Copa América e o que foi depois da Copa América. Melhorou. Não é que melhorou. O Corinthians, depois da pausa para a Copa América, Finaliza é o time mais. que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. Então, em melhorou. termos de aproveitamento, é o time que tem o 5º melhor aproveitamento em termos de chances que ele cria. Mas para um time que era o pior em termos de aproveitamento até a pausa para a Copa América e agora é o time que mais finaliza em gol, existe uma mudança de postura. O Corinthians hoje é um time mais Quantas vezes o incisivo. Corinthians jogou em casa nesses jogos? Vou pegar aqui, mas o Corinthians ele teve uma sequência de jogos em casa. maior número de finalizações Mas contra do o Corinthians- Fortaleza, foi o maior número que o Corinthians criou de chances aí nesses últimos jogos, foi contra o Fortaleza e foi fora de foi casa. fora de casa. CSA, 27 Não, contra o finalizações. Fortaleza foi superior. Não foi não. 27 Olha, finalizações. CSA, eu CSA pego em aqui. casa. Foram 24, acho que contra o CSA. É? Eu acho que o maior número de finalizações do Corinthians contra o CSA. No alvo, não é tanto. Aí você tem razão. Precisa caprichar na finalização. Esse que é o Santos, na estatística, é o time que mais chuta gol e é o time que mais acerta o gol. Entendeu? Melhor pontaria. Quer dizer, não adianta nada você ataque chutar no jogo, 24 bolas e No último 4... jogo de 18 que o Santos teve
De finalização, 10 no gol. 10 no gol. Então, mas aí você para pra pensar, senhor Armani. Contra o CSA, tudo bem, adversário mais fraco. O time que mais, É um adversário mais melhor fraco. chuta gol. Mas depois ele pega o Flamengo. O Flamengo é um adversário qualificado e o Corinthians cria chances. Aí ele pega o Fortaleza, jogando fora de casa e tendo que reverter uma desvantagem porque ele vira o primeiro tempo ali perdendo de 1-0. Não dá pra falar que o Corinthians hoje não mudou a postura. Olha, o contra o Corinthians Fortaleza, é muito ofensivo. contra o Fortaleza foram 14 finalizações. Deixa eu pegar aqui agora contra o Não, CSA. contra o CSA foi Caixa pra Peraí, pagar. como é que o Corinthians vai pagar isso, gente? Não, acho que o Corinthians deve estar... O Corinthians vai parcelar isso com a Odebrecht, para não parcelar com 50 pessoas, com 60 pessoas da massa Mas o falida. Corinthians ia transferir para o Odebrecht, Pascoal, são os CIDs. Também. Inclusive, vai mandar tudo. haverá uma reunião extraordinária na segunda-feira do dia 12, salvo engano, agora de agosto. Dia 12 é segunda-feira? Vou pegar aqui no calendário para não falar besteira. 2, 3, 4, 5, sim. Na segunda-feira, então, dia 12, haverá uma reunião extraordinária aí, convocada aí para os sócios ali votarem, inclusive a respeito dessa possibilidade também, Pascoal, do acordo entre Corinthians e Odebrecht para pagamento da dívida. E repassariam talvez aí boa parte dos CIDs que o Corinthians... Olha aqui, ó, eu tô com a... Pera aí, tô com a informação aqui. É acertar com a empresa, com a Odebrecht, antes de transferir para No site omeutimão.com.br, diretor do Corinthians garante que acordo com o Odebrecht sobre a Arena está praticamente certo. Então eu vou pegar aqui. De acordo com Caio Campos, diretor de marketing do Timão, Andrei Sanches conversa diretamente com o representante do Odebrecht e o acerto da Arena como um todo está próximo de ser concluído. Aí tem aspas dele. Está praticamente certo. Quem está tocando a negociação é o Andrés, com o Odebrecht. Ele está conversando diretamente com a construtora, está próximo de um acordo com a Arena, um acordo da Arena como um todo, disse em entrevista ao Estadão. A diretoria do Corinthians está ciente de que há uma diferença entre o valor combinado inicialmente e o que falta pagar. O clube, no entanto, alega que algumas obras ainda não foram concluídas. A Odebrecht, por sua vez, diz que o Timão alterou o projeto desde a inauguração e que o valor investido para determinadas obras acabou sendo utilizado em outras demandas. Então, peraí. Então... A gente tem, aspas, a gente tem o nosso ponto de vista e eles têm o deles. O ponto de vista do Corinthians não é igual ao da Odebrecht. Tem de haver consenso e é isso que a gente está buscando juntos. Então, o acordo não é de pagamento, é um acordo para sobre o valor da que dívida. o Odebrecht está cobrando. O Odebrecht cobra. e pagamento. Não, pelo jeito não. O Odebrecht não pede duas canecas. A Odebrecht diz. A Odebrecht Mas, consequentemente, a partir do momento que você tem um acordo para aparar arestas, é porque você vai realmente... Você acha mesmo? Todo o dinheiro... Mas é fato. Não, meu, todo o dinheiro... O dinheiro está indo para as prestações da Caixa. Não, o dinheiro está sendo depositado numa... As prestações diretamente para a Caixa. Para a Caixa. Corinthians tem dívida com a Caixa e com a Odebrecht. Com a Odebrecht até agora não pagou. Ela tem um Está financiamento pagando com a a Caixa. Caixa. Não, tem o fundo, né? O dinheiro vai para o fundo, né? Ela tem um financiamento. Tem o fundo. O Corinthians tem um financiamento com a Caixa e está pagando com o dinheiro que entra Para esse fundo. fundo, isso. Isso é um financiamento, não é a construção, não é um valor que a construtora está cobrando. O Corinthians pegou e tomou esse dinheiro emprestado para fazer o estádio. E o Odebrecht, o Corinthians está devendo para o Odebrecht, uma obra que foi feita. O Corinthians contesta o valor da obra. É isso, né, mano? É mais ou menos, Houve uma reunião, houve uma auditoria que o Corinthians encomendou e chegou, não, o Odebrecht Copa, né? tinha ficado de entregar uma obra de 500 e entregou uma obra de 300. Então é isso. 280 milhões são os contratos. Na verdade, os contestáveis. A Odebrecht cobrou o valor da obra da Copa. Mas, e não estava previsto para o orçamento do Corinthians. O Corinthians era o estádio. Mas o Corinthians, ele contesta também os valores apresentados, não somente pela obra da Copa. O Corinthians entende que não teria sido entregue. Não, fora a parte que não foi entregue, um valor exorbitante para alguns itens também, que entendem que o valor de mercado era muito inferior ao que foi apresentado. Assinou, pagou e aprovou. Não, mas aí que tá. O Corinthians, ele fez uma auditoria para justamente detectar esses pontos aí. Primeiro... 280 milhões, né? Sim, em torno de 300 milhões, Pascoal. Aí envolvia lá parte da obra que não foi entregue, esse majoramento do preço aí que entendem lá dentro que foi abusivo, inclusive a própria consultoria que o Corinthians contratou também aponta um gasto excessivo aí em alguns materiais, enfim. Então eles vão sentar para tentar alinhar para ver o quanto que realmente está devendo dentro desse montante aí. Quanto estamos devendo. Exato. Exatamente. E queriam repassar aí parte dos CIDs também para bater a parte do pagamento. Você vai aceitar, se o Odebrecht vai aceitar. Também. Então é questão de acordo. Não é que acordo de... É como se fosse numa compra de um imóvel, Flavinho. A dívida que você tem aí
com a empresa que construiu o imóvel e a dívida que você tem com o banco. Porque a empresa ela constrói até um determinado momento e depois o seu financiamento é com o banco. Então, Bom, mais ou menos... o Corinthians ganhou hoje tranquilo, Pipo? Ah, ganha. Se não ganhar, tranquilo hoje. Cara de nojo, assim. No máximo um empate. No máximo um empate. Pode perder também. Não perde hoje. 1 a 0. Não, o Corinthians não perde hoje. Não, falei, pode até perder, não muda Pode nada. até perder, mas eu acho que não. O Corinthians hoje, no mínimo, empata em Montevidéu e volta com um bom resultado, classificado para a próxima fase. E tem um clássico no final de semana que eu acho que é o que o Corinthians está pensando nessa semana mesmo. Bom, Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.